Boa noite, pessoal, tudo bem? Não? Mas não tá rodando aí? Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí às palestras do 4º Congresso Internacional. A gente está aqui agora com o Alessandro Vinícius de Paula. Ele é psicólogo pelo UFMG, mestre em psicologia pelo UFMG e doutor em administração pela UFLA. É especialista também em psicologia organizacional e do trabalho pela CFP e especialista em psicologia social pela CFP. Nós iremos falar um pouco hoje sobre trabalho presencial, híbrido ou teletrabalho, pensando nos desafios para a saúde dos trabalhadores. Deixo as palavras aí para o Alessandro, desejo boa palestra a todos, seja um momento aí de ótima absorção de conhecimento. Muito obrigado. Boa noite a todas e todes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço, a toda a organização do evento, especialmente pela Atlética da Psicologia e aos demais organizadores, em nome do professor Vitor Câmara, quem fez esse convite para que eu estivesse aqui com vocês. Fico muito feliz, especialmente porque o Vitor é alguém que eu encontrei nessa trajetória acadêmica como docente e agora está como professor, então meu colega de trabalho hoje, Eu vou iniciar fazendo uma breve autodescrição. Eu sou um homem de pele parda, estou com barba para fazer, cabelo curto, olhos e cabelos castanhos, estou com fone de ouvido, estou numa sala que tem um quadro ao fundo, um ar-condicionado, estou sentado numa cadeira no escritório de parede clara. Descrição do meu estado emocional, estou muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês, eu acho que isso é sempre muito importante, poder falar sobre a saúde do trabalhador, que é um tema que eu tenho muita paixão por ele, e estar aqui nesse público que tem alunos e colegas, professores e profissionais envolvidos, Então, é sempre muito prazeroso poder falar desse tema nesse espaço acadêmico. Bom, eu preparei alguns slides para a gente poder conversar um pouquinho, para guiar vocês um pouco sobre as ideias que eu tenho sobre o tema, e depois eu vou, dessa exposição que eu vou fazer, algumas provocações que a gente vai fazer aqui, vocês fiquem à vontade para ir fazendo os comentários, as questões, os questionamentos, as perguntas, via bate-papo, e aí depois eu vou pedir que os meninos da Atlética e meu anjo da guarda, que eu já agradeço aqui também de antemão aqui, que é o Leandro, que está dando suporte para a gente, para que depois vocês compilem, para que senão eu não vou conseguir concentrar e para não parar enquanto eu estou falando aqui, tá bom? Vou pedir essa gentileza, vocês compilando. Bom, o Leandro também vai ser meu anjo da guarda, que eu vou pedir que ele vá passando os slides. Então, a gente vai começar. Então, nós estamos no 4º Congresso Internacional e 11º Congresso Interdisciplinar de Saúde aqui na Unifenas. Pode passar, por gentileza? O tema que eu combinei com o Vitor para conversar com vocês e com os meninos e as meninas da Atlética é trabalho presencial, híbrido ou teletrabalho, pensando nos desafios para a saúde dos trabalhadores, Meu nome é Alessandro Vinícius de Paula e, como já foi apresentado, sou professor também. E mineiro, vocês vão ver pela quantidade de Y que vai ser falado. Pode passar, por gentileza? Bom, eu queria começar conversando com vocês, apresentando uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, alguns de vocês conhecem, mas ele vai ser ilustrativo para a nossa conversa hoje, tá? E aí, a figura que está sendo mostrada e apresentada aqui é uma das, várias manifestações que tem de pintura, de outras manifestações artísticas para representar a obra do Prometeu Acorrentado. E especificamente dessa parte, dessa mitologia grega, eu peguei essa parte do acorrentamento do Prometeu, e aí eu vou só para quem não lembra, ou para quem não conhece da mitologia grega, um resuminho rápido da história do Prometeu e o que isso tem a ver com ser exatamente a fase e essa cena que eu escolhi, que é o Hefesto acorrentando o Prometeu, E depois a gente vai falar um pouquinho sobre quem está nessa cena aqui. Então, como você sabe, mitologia tem várias versões, de mitos e a forma de se contar, mas eu vou pegar uma que é mais tida como referência. E na mitologia grega, que inclusive a gente pode fazer depois uns paralelos a mitologias da criação cristã e tudo mais, mas vão ficar então na grega, os seres vivos foram todos criados por dois titãs, Prometeu e seu irmão, o Epimeteu.
E aí todos os seres vivos da Terra foram criados, animais e seres humanos, por esses dois irmãos. Epimeteu, né, ele foi o primeiro a criar, e ele criou todos os outros animais que estão na Terra. Então, à medida que ele foi criando esses animais, ele foi colocando diversos dons, né, velocidade, por exemplo, na chitara, capacidade de voar, nas aves, e várias outras, força física, num urso. Então, ele distribuiu todos os dons, habilidades, digamos assim, nesses animais. E os seres humanos ficaram por último nessa questão. Então, vendo, então, que Prometeu, quando viu que o irmão dele, o outro titã, o Epimeteu, já tinha gasto, digamos assim, todas as forças, habilidades, agilidades, né, com os animais, o ser humano ficou sem nenhum dom, sem nenhuma habilidade, sem nenhum atributo para ser colocado nos seres humanos. Prometeu, então, ficou muito sensibilizado, né, e ele se solidariza, então, com a humanidade, e uma das versões, então, que ele vai e rouba o fogo sagrado dos deuses, especificamente de Zeus, e entrega para as pessoas. Aí vão ter várias versões, que esse fogo sagrado seria a liberdade, seria a sabedoria, seria a autodeterminação, seria o livre-arbítrio, mas o fato é, coisa que não era para os humanos, e sim quem decidiria seriam os deuses. Aí, assim como a mitologia funciona, Zeus não ficou muito feliz com isso, né? E manda castigar Prometeu. E quem traz a mensagem, né, de que Zeus é o castigo, digamos assim, né, e a pena para que é trazido para a condenação é Hermes, né, na mitologia grega, ou Mercúrio, né, nos romanos, que é o que está na figura com, no fundo, acima. E quem está abaixo, né, acorrentando exatamente o Prometeu, é a figura, né, que eu estou contando para vocês aqui, que é Hefesto. E por que essa figura é simbólica? Eu estou gastando tempo com ela para vocês entenderem. Então, aí segue a história só do Prometeu para vocês entenderem. Ele é acorrentado, e o martírio dele, né, e a pena dele, né, digamos, o castigo que Zeus coloca para ele, que ele é acorrentado, então, no Monte Cáucaso, e durante o dia, uma ave de rapina, algumas versões vão ser águia, rasga a sua barriga e come as suas vêntreas, seu fígado, né, parte das suas vísceras, especificamente o fígado. E como ele é um titã, ele regenera ao longo da noite e no dia seguinte isso ocorre. Isso durou por décadas, né? Até ele depois ser resgatado por Hefesto, mas aí, perdão, por um outro Heráclito, mas essa é uma outra história que eu não vou entrar aqui. Por hora, eu preciso que a gente saiba, então, que o Prometeu, irmão de Epimeteu, ele ficou compadecido, né? E com solidário, a humanidade rouba. Então, e por que essa parte, né, do Hefesto é quem está acorrentando o Prometeu? Hefesto era considerado o deus da tecnologia, podendo também ser o guardião ou o deus dos ferreiros, dos artesãos, dos escultores, da mitologia, das armas, do fogo e dos vulcões. Ele era, então, considerado o deus da tecnologia, digamos, né? Ou do conhecimento das habilidades. Isso é muito importante para o que a gente vai fazer, então, nosso paralelo lá na frente, guardem isso. Então, Prometeu é acorrentado, Prometeu, que se sensibilizou pela humanidade, é acorrentado por Hefesto, tá? Isso tudo amando, como a gente já discutiu e já falou um pouquinho lá, de Mercúrio ou Hermes. Então, bom. Essa figura, então, né, que a gente está apresentando aqui, ela será retomada depois, e eu vou fazer algumas metáforas, então, com a tecnologia, quem se compadece com a humanidade e quem é o mensageiro do poder. Pode passar, por gentileza? O roteiro da nossa conversa aqui, eu dividi em 3 grandes partes, tá? Primeiro é o contexto, ou seja, nós vamos falar bem rapidamente sobre teletrabalho, algumas vantagens e desvantagens desse teletrabalho. Depois nós vamos trabalhar por alguns possíveis problemas desse ambiente do teletrabalho, adoecimento físico e mental. Mais especificamente, eu vou focar no burnout ou burnout, se vocês quiserem usar o termo mais francês. E vou passar para a última parte falando de algumas possíveis soluções, né, que vai abordar a necessidade da gente formar uma nova cultura de pessoas, de líderes e de empresas e organizações. Pode passar, por favor? Bom, no contexto, pode passar? O que é isso, né, que eu estou querendo chamar de contexto? Aí eu já trago uma provocação para vocês, né? O teletrabalho, o home office, inclusive uma particularidade, home office, essa é uma coisa brasileira que a gente inventou esse termo, né? Se você for olhar o termo
de língua inglesa, você não vai encontrar home office, isso é uma coisa brasileira que a gente criou aqui com um estrangeirismo, mas o home office ou o trabalho é uma novidade fruto da Covid. Isso foi inventado, entre aspas, por conta da Covid, né? Lembrando que nós saímos, né? Quando eu falo saímos da situação de emergência e de crise epidemiológica, né? De pandemia, ainda tem casos ainda de Covid, a gente vai conviver com ela por mais tempo, mas durante o período, então, de distanciamento social, né? E que a gente teve muitas atividades mediadas por essas tecnologias, o home office, o teletrabalho ficou popularizado. E aí eu trago essa provocação, se isso é uma novidade da Covid. E aí, eu não sei o que passou na cabeça de vocês, mas já vou adiantar, pode passar para o próximo slide, por favor. A home office não é uma novidade inventada com a Covid-19, ou não com a Covid, mas pela condição, pela situação e o contexto pandêmico de Covid-19. Já tem algumas décadas, né, que algumas áreas, algumas profissões e profissionais já trabalham muito com a questão do home office e com esse tipo de trabalho. Então, tem já alguns estudos mostrando, né, que, especialmente depois do período pandêmico, que nem todos os tipos de trabalho, profissões, atividades podem ser desenvolvidos em home office. Então, assim, algumas áreas, algumas especificidades são muito mais comuns, por exemplo, a área de TI, né, profissionais da área de tecnologia e programação e afins já trabalhavam muito, né, nesse sistema de home office ou trabalho híbrido, teletrabalho, trabalho e outras áreas, talvez de uma situação mais, por exemplo, de serviços como limpeza, manutenção, já fica mais complicado esse tipo. Então, tem todo um contínuo, né, de trabalhos, profissões e situações que podem ou não contemplar o trabalho remoto, teletrabalho e outras variações do tipo, né? Mas eu trouxe esse estudo para provocar para vocês aqui, né? O Marcelo Mendonça fez um estudo, uma tese de doutorado lá na USP, em 2010, né? E é interessante que esse estudo, embora praticamente psicologia do trabalho, psicologia e ecologia, psicologia dos espaços puro, foi feito num programa de arquitetura lá na USP, né? E é interessante que uma das coisas que o Mendonça vai trabalhar nessa tese é a inclusão do home office, né, no setor residencial no município de São Paulo. O que foi isso? Ou seja, ele começou a estudar e perceber como ter um escritório dentro de casa, ter um escritório no seu lar, já era uma tendência no começo da década de 2010, lá em São Paulo, né, que é uma das principais capitais do Brasil, a principal capital brasileira, e que seguia uma tendência de outras coisas que já estavam acontecendo fora do Brasil. Eu sempre conto esse caso aqui, quando eu moro atualmente em Cuiabá, Mato Grosso, e tem 8 anos que eu já estou residindo aqui, e uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vim comprar o apartamento, olhar apartamento para alugar aqui em Cuiabá, e as empresas falam assim, olha que maravilha, né? Você já vai ter, inclusive, um home office na sua casa, tem a previsão de instalação. Eu pensando comigo, eu sou um estudioso do trabalho, e eu falo assim, se uma coisa que eu não desejo ter é justamente um espaço, e a vantagem que a construtora mostrava, que você podia fazer um home office, o seu escritório dentro do seu quarto, né, no espaço que você dormiria. Eu falei, não, eu prefiro separar esses espaços, né? Mas aí, então, essa obra aqui do Mendonça, já estou mostrando para vocês, então, já mais, né, de uma década, e pelo menos, né, uma década antes da Covid-19, já estava discutindo essa tendência de mercado imobiliário e como que essa implementação, né, essa incorporação dos espaços do trabalho dentro de casa. Isso, gente, não é só uma tendência de arquitetura, que quando a gente discute, então, na psicologia, e majoritariamente vocês estão me assistindo aqui nesse evento, são da psicologia, isso diz, então, de como é uma tendência, uma moda, digamos assim, de incorporar o trabalho no cotidiano do seu espaço doméstico. Ou seja, cada vez uma diminuição do espaço entre a vida do trabalho e a vida do lazer, do repouso, do seu espaço familiar. Então, né, era uma tendência arquitetônica que já denunciava, já indicava uma mudança da forma de se entender o trabalho e onde se fazer esse tipo de trabalho. Pode passar, por gentileza. Outra coisa que eu gosto sempre de sinalizar quando a gente fala de teletrabalho, né? E por que eu uso o termo teletrabalho? Na legislação brasileira, a legislação de 2017, que reformulou a CLT, tá? E antes da pandemia, né? A pandemia começa em 2019 e a severa em 2020, 2021,
já tinha, então, uma legislação brasileira que falava sobre a organização do teletrabalho. Pode passar o próximo. E, especificamente nessa lei, então, o que é falado? Pode passar, por gentileza? Então, especificamente, tem um tópico, um capítulo que vai falar do teletrabalho. Então, no Brasil, legalmente, o termo, né, da escrita da lei é teletrabalho. Então, vou ter no seu artigo 45, o seu conjunto, vai discutir, então, como que classifica, como que organiza, quais são as condições. Então, o teletrabalho já existia legalmente, inclusive no Brasil, né? Tinha uma legislação anterior que mencionava isso, mas era muito fragmentado, não tinha nada muito estruturado, então essa é a primeira que reestruturou mesmo isso antes da pandemia de 2019. E isso eu gosto de falar porque muitas pessoas falam assim, a gente já tem legislação brasileira que fala sobre teletrabalho? Sim, já tínhamos, né? Só que a gente viu muitos absurdos acontecendo durante o período da pandemia, né, do distanciamento social, porque o que ocorreu foi um grande improviso, né? As empresas, os trabalhadores improvisaram formas de trabalhar, alguns com algum suporte, em muitos casos, a maioria deles sem nenhum suporte da organização de trabalho, né? Inclusive suporte de material, suporte de treinamento, suporte de custos para fazer o teletrabalho em casa. Então, por isso que eu estou usando o termo teletrabalho, que já existe legislação, então, que normalmente não é cumprido, ou em grande parte, deixa eu ser mais justo, em grande parte dos casos, não foi cumprida durante a pandemia, e mesmo agora, após a pandemia, costuma não ser muito respeitada. Pode passar, por gentileza? Então, a gente já tem uma legislação e a gente já está discutindo, então, teletrabalho há muito tempo, né? Pode passar, por gentileza? E aí, então, falando mais especificamente do nosso tema, né, de hoje, né? Quais são, então, as vantagens e desvantagens do teletrabalho? E por que eu estou falando do teletrabalho, né? Porque o trabalho convencional já se tem como uma referência, né? O trabalho convencional feito em loco dentro das organizações de trabalho, né? Seja dependente do setor, seja independente do ramo, já é mais conhecido, digamos, né? Eu vou fazer algumas exposições com vocês, baseado, inclusive, num capítulo de livro que eu tive o prazer de compilar e publicar com uma amiga, Castilho. Aqui embaixo, depois está descrito aqui embaixo, que é a gestão de pessoas em atividade de teletrabalho e home office, que a gente publicou ano passado, depois eu disponibilizo para vocês, se vocês tiverem interesse. E aí eu vou trazer aqui para vocês, vou falar basicamente algumas vantagens para os trabalhadores e para as organizações, e também algumas desvantagens para os trabalhadores e para as organizações do teletrabalho. São muito mais da que eu vou apresentar para vocês, por isso que eu estou citando aqui o livro como referência, eu compilei algumas que vão ajudar a gente a discutir mais à frente, tá? Essa nossa conversa aqui sobre vantagens e desvantagens com foco na saúde do trabalhador. Pode passar, por gentileza? Então, a gente começa falando um pouquinho sobre as vantagens do teletrabalho para as organizações. Porque eu mencionei, então, que já há mais de uma década, né, já se discutia do home office, teletrabalho, já se discutia isso, e algumas empresas já tinham feito alguns experimentos, né, especialmente empresas que são parceiras, né, de multinacionais, ou que são multinacionais, que estão aqui sediadas no Brasil, né? Porque é uma tendência que já está acompanhando, digamos assim, do trabalho fora do Brasil, especialmente de cargos que são mais escolarizados, de profissionais mais autônomos, e que têm um poder aquisitivo talvez maior, ou, mesmo que não entre nesse termo de maior formação, escolarização e poder aquisitivo, tem uma característica do trabalho que permita isso. Como eu falei com vocês, quem trabalha, por exemplo, com tecnologias, ferramentas digitais e etc., né? Então, qual que são as vantagens imediatas, né, ou mais perceptíveis para as organizações? Primeiro, adotar modernas práticas de gestão nas organizações, né? E essa gestão, inclusive, vai ser a gestão do trabalho humano, né? A gente sabe que tem uma série de procedimentos, mas nós estamos falando aqui mais especificamente da psicologia, mais especificamente da psicologia do trabalho organizacional, então nós estamos falando da gestão do trabalho humano, né? A redução de custos operacionais, ou seja, as empresas têm bastante material falando sobre isso, que implementaram o teletrabalho, perceberam uma enorme em custos operacionais, lanches, café, né, almoço, dependendo da situação, de equipamentos, manutenção de espaço físico, banheiro, escritório, iluminação, aluguel de salas. Então, se você desmonta uma estrutura sua, que você teria que ter vários trabalhadores, colaboradores, ou o nome que vocês quiserem utilizar, né, que não vou polemizar agora sobre o termo, isso é colocado nas casas desses trabalhadores, você consegue reduzir muito a estrutura física para comportar esses trabalhadores. Então, isso é uma economia, né, para a empresa. Elas também
E as empresas que adotaram um sistema híbrido, então se você tinha 50 postos de trabalho, transforma em 20, e com rotatividade híbrida, ou seja, parte da semana as pessoas irão trabalhar fisicamente naquele espaço, outra parte da semana, outros dias da semana elas trabalharão de forma remota, à distância, né? Então você consegue, no mesmo espaço, comportar vários trabalhadores em escalas diferentes, né? Percebam que eu vou falar disso mais à frente, mas isso gera também desafios, né? Para a empresa gerenciar esse trabalho híbrido, o presencial e o completamente teletrabalho online, né? Ou aqui no Brasil, que a gente chama de home office. Então, essa ideia, né, das empresas que adotaram o sistema híbrido, que os espaços em que os funcionários podem compartilhar mesas, né, alternando dias, como eu falei, né? A otimização e flexibilidade do tempo de trabalho, podendo, inclusive, diminuir absenteísmo e presenteísmo, né? Então, são duas coisas diferentes, né? O absenteísmo é que a pessoa tem, resumido grossamente, né? Ela tem faltas ao posto de trabalho, por N motivos, e presenteísmo é aquele que a pessoa, a grosso modo, tá, gente? Ela está presente no trabalho, mas não está conectado com o trabalho, não produz, é que a gente fala que está só corpo presente no trabalho, né? Então, para alguns perfis de trabalhadores, para alguns tipos de trabalho, essa flexibilidade do tempo de trabalho e a otimização disso pode diminuir, digamos assim, esses números negativos do posto de trabalho. Pode passar, por gentileza? Mas nem tudo, né, a gente sabe que são vantagens. Então, quais são algumas desvantagens? Volto a dizer, são mais, que estão lá elencadas no livro e na literatura, mas eu só destaquei alguns para a gente conversar aqui. Uma grande desvantagem que a gente percebe, né, pensando como organização, é a dificuldade para desenvolver um planejamento de ações que possibilite um acompanhamento para trabalhadores remotos, híbridos e presenciais. Porque imagine, você vai ter, então, 3 grupos de regimes diferentes, tá? De forma que você vai ter que gerenciar, e eu estou falando, então, aqui, né, para um curso majoritariamente de psicologia, e minha plateia é de psicólogos e psicólogas em formação já formados, a gestão disso se torna um pouco mais complexa, né, da forma como você vai gerenciar esses momentos, se será presencial, remoto ou híbrido, ou se vai ser transicionar do remoto para o presencial, que foi o que a gente acomodou agora. Muita gente estava no presencial, perdão, durante a pandemia a gente saiu do presencial, passou para híbrido, depois foi para o remoto, e agora muitas empresas estão refazendo o caminho contrário, do remoto, do teletrabalho. A gente tem escutado muitos funcionários de forma remota, mas obrigados a estarem presenciais no trabalho, inclusive não se adaptaram, né, viram que tinha outra forma de fazer. Então, entendam que é uma complexidade na forma, então, de tratar esses 3 regimes de trabalho. Outra coisa também difícil na organização é a resistência no processo de mudança da cultura organizacional. Porque implementar um sistema de teletrabalho por híbrido requer uma mudança de cultura. Não só da cultura organizacional como um todo e das pessoas que estão envolvidas, né, mas pensar também a parte dos gestores e supervisores, que alguns talvez tenham dificuldade de fazer a liderança, a gestão e acompanhar a sua equipe de forma remota, diferente daqueles que fariam talvez de forma presencial. Eu vou voltar nesse ponto lá na frente, no finalizando a minha fala hoje, mas eu volto a bater nesse ponto que é muito importante, então, a gente mudar uma cultura que está feita por pessoas, assim como as organizações, mas que a gente mude a forma de pensar as organizações. Outro risco importante, que é uma desvantagem para as organizações de trabalho, é a relação à segurança, especialmente agora, nesses tempos que a gente está com muita informação trocada, né, pelas redes, né, e cada vez mais, o risco em relação à segurança de informações e dados compartilhados em ambientes digitais pelos colaboradores. Então, porque em algumas empresas, trabalhando de forma presencial, grande parte, talvez, do tratamento das informações era feito numa rede interna. Quando a gente faz, então, o formato de um trabalho online ou teletrabalho, grande parte do trânsito das informações está pela rede. Então, muitas pessoas ficam preocupadas com a segurança de dados, com a segurança de informações da empresa e dos clientes. Pode passar, por gentileza? E, por hora, eu falo, então, das organizações. E falando dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? De forma geral, né, como vantagem do teletrabalho para as pessoas que trabalham, né, os trabalhadores e trabalhadoras, eles relatam normalmente uma redução do estresse gerado pelas horas perdidas em deslocamento, de casa para o trabalho, de trabalho para a escola. Perdão, para a escola, quem estuda também, desculpa, para casa, do trabalho para casa, ou, no caso, muitos de vocês que também ainda são alunos, para a escola. Especialmente nos centros urbanos, em que a gente tem problemas
de cidades que não são bem planejadas, cidades que não são muito amigáveis, digamos, à forma de transporte, e são sempre muito cheios, muito trânsito, muito engarrafamento. Então, esse é um ponto da quantidade de horas que se perde no trânsito, deslocando para ir para o trabalho e voltar do trabalho. Outra coisa importante também, como vantagem apontada pelos trabalhadores, é o potencial autocontrole do ritmo e horário de trabalho. Eles alegam, então, que é importante realizar as tarefas de maneira mais flexível, né? E isso, então, pode ser importante, que ele sabe que tem uma meta para entregar, né? O trabalhador, mas ele consegue organizar no horário em que ele rende mais, digamos assim, ou ele pode intercalar com outras atividades que ele precise realizar, de autocuidado, cuidado da família, ou então de outras atividades, né? Então, esse potencial de autocontrole do ritmo e horário de trabalho é um ponto muito positivo, né? Volto a dizer, gente, isso é visto por alguns trabalhadores. Algumas pessoas que se embolam, né, digamos, não tem talvez uma boa gestão desse ritmo nem de horários. Isso pode, por exemplo, gerar problemas, como veremos à frente, né? Maior possibilidade também de dedicação e participação de assuntos da família, né? Muitos relatam que passaram a estar mais presentes no ambiente doméstico e poder participar mais, né, digamos assim, da vida familiar, do crescimento dos filhos e das filhas, né? Então, todas essas características são tidas como positivas no modelo de trabalho virtual, online, home office, como a gente fala aqui. E, né, para as próprias pessoas também, uma redução de custos em relação a roupas e transportes, especialmente quem precisa estar sempre muito bem apresentável, digamos assim, né? E muito apresentável é super discutível esse termo, mas então vamos usar esse termo do mercado, né? Mas que precisam, então, financiar o recurso para ter vários tipos de troca de roupa, transporte, o transporte feito pelo seu próprio custo. Então, isso são custos que não terão problemas, né, no formato de teletrabalho. Mas, né, tem outras vantagens, mas eu vou passar agora para as desvantagens, só para vocês entenderem, então, do contexto que nós estamos falando. Pode passar, por gentileza? Falando um pouquinho, então, das desvantagens, né, do teletrabalho. Léo, você passa para mim, por gentileza, o próximo slide? Obrigado. Então, como alguns elementos que eu coloquei, vocês vão ver que inclusive é contraditório, né? Como assim lá era vantagem, aqui vai ser desvantagem. Como eu falei, a gente tem um perfil de trabalhadores muito diverso e a forma como as pessoas se organizam, né? Mas falando então de forma geral, o que é tido como grandes queixas dos trabalhadores, né? O primeiro é um sentimento de isolamento social e perda de identidade profissional. A gente sabe, né, que o espaço físico, presencial e as trocas cotidianas com os colegas são importantes para a reafirmação da nossa identidade profissional e para a construção de laços sociais. Então, o fato de você estar trabalhando de formato teletrabalho, né, sem encontrar os seus colegas de trabalho, a sua equipe de trabalho, alguns relatam que isso dá um sentimento de solidão, né? Uma outra questão vinculada a isso também, né, são relatados a possibilidade de perder algumas oportunidades profissionais. Eles dizem, normalmente relatam que é o esquecimento do trabalhador remoto, ou seja, aquele que não é visto presencialmente, aquele que não é lembrado constantemente, né, ele pode ser esquecido ou pode ser terido no caso de uma promoção, no caso de uma recomendação. Especialmente, então, como eu falei anteriormente, as dificuldades para a gestão, para a equipe de gestão das organizações, quando você lida com equipes mistas, em que você tem pessoas em estados de trabalho, em modelos, né, ou modalidade de trabalho remoto, híbrido ou presencial. Então, isso, algumas alegam que perdem oportunidades por não estarem lá com a equipe presencialmente ou com grande frequência, né? É o que eles falam, né? Se eu não sou visto, eu não sou lembrado. A outra questão relatada também como uma desvantagem é a dificuldade de adaptar-se ao ambiente doméstico. Embora para algumas pessoas poder ficar mais junto com a família no espaço doméstico seja positivo, alguns, especialmente com crianças pequenas ou pessoas que têm necessidade de cuidar de idosos ou pessoas que estão adoentadas, né, geram muitos distrativos domésticos e atritos, inclusive, entre os membros familiares. Então, essa é uma questão, uma dificuldade, uma desvantagem alegada por alguns trabalhadores. Outra desvantagem é o aumento do ritmo e da carga de trabalho. Ou seja, com novas formas de controles, novas exigências e metas estabelecidas pelo empregador ou pelo contratante. Por exemplo, em algumas situações, a gente teve experiências do judiciário, aqui no Brasil, em que pessoas, né, os servidores, estão contratados, né, contratados, mas mesmo os concursados, que fizeram uma experiência de que as pessoas pudessem, antes da pandemia, inclusive, fazer um trabalho remoto, teletrabalho, né? E, de cara,
as pessoas assinavam, entre aspas, um contrato, ou se comprometia, a meta dessa pessoa era em torno de 15% a mais de quem trabalhava presencial. Então, se eu tinha um colega que estava trabalhando presencial e não fez a opção por teletrabalho, e ele tinha 100 processos para dar conta, eu já começava com 115, que estava no trabalho. Né? Então, eles são que aumenta a carga de trabalho ou as cobranças e o ritmo para prestar conta. Né? Em algumas situações, a gente tivemos algumas experiências como essa no judiciário brasileiro. Né? Tem uma literatura já falando sobre isso. Quem tiver curiosidade pode acessar, vai ser interessante vocês conhecerem. Né? Outra coisa importante também é o risco do trabalhador estar sempre disponível para a empresa, mesmo fora do seu horário formal de trabalho. Isso, por legislação, não deve ocorrer, isso não deveria ocorrer, né? E se ocorrer, isso deve gerar um adicional, o que a gente chama de hora extra, ou qualquer outra bonificação, deve ser estabelecido, inclusive na legislação que eu mostrei para vocês lá, nos artigos 75, fala exatamente o que deve acontecer, como deve acontecer, né? Em geral, isso não é muito respeitado, mas alguns relatam, então, que essa dificuldade. Percebam que eu estou frisando esses elementos da desvantagem do teletrabalho, especialmente os dois últimos, né? Quando a gente fala do aumento do ritmo e da carga de trabalho e o risco de estar sempre muito disponível. Como a gente tem muitas tecnologias, né? WhatsApp, a internet, que a gente está cada vez mais disponível por ela, e-mail e outras plataformas, então o trabalhador acaba ficando muito disponível para o trabalho, né? Pode passar por gentileza. Todos esses elementos, então, todas essas vantagens, que eu estou sinalizando aqui para a gente, né, eles vão nos levar à nossa segunda parte da apresentação, nosso roteiro, né, que eu falei então do contexto, o que é todo trabalho, né, quais são as vantagens e desvantagens, a gente passa para a segunda etapa, que é o adoecimento físico-mental. Pode passar, por gentileza? Aqui eu vou já sinalizar para vocês, né, a nosso retorno à mitologia e por que eu entrei, né, falando então do o Hefesto acorrentando Prometeu. E aqui eu deixei bem didático para vocês, né? Falando então o Hefesto, que é o deus da tecnologia, amando de Zeus, que foi, né, trazida a mensagem para o Hermes, que é o mensageiro do poder, Zeus no caso, né? E Prometeu, que é aquele solidário com a humanidade. Gente, mitologia a gente já sabe que, né, e os mitos têm funções, né? E não podem ser tomados de forma literal, então permitam a adaptação que eu estou fazendo aqui, mas como estamos na atualidade? E por que comecei disso? Perceba, então, que a humanidade, a gente tem que tomar muito cuidado o quanto a tecnologia ela pode ser uma excelente ferramenta, ela pode ser libertadora, ela pode ser inclusiva. Eu, por exemplo, estou a mais de 500 quilômetros de vocês, eu estou no Mato Grosso, vocês estão aí no sul de Minas, eu estou podendo trocar com vocês, graças a essa mediação por essas tecnologias que nós estamos utilizando, né? Mas a gente sabe que a gente tem que tomar um cuidado, porque essa tecnologia, né, ou o Hefesto pode nos amarrar, pode nos acorrentar, né? Então, o quanto nós, e eu estou usando aqui o Prometeu como uma metáfora de humanidade, ou aquele que foi solidário à humanidade, aquele que se sensibilizou pelo humano e a humanidade, né? O quanto nós não estamos sendo acorrentados pelas tecnologias, e isso através das mensagens do poder, ou para satisfazer algumas pessoas que estão no poder, algumas amarras, algumas estruturas que estão no poder. Né? Então, eu usei essa metáfora, né, do Prometeu, e aí, lógico, a história do Prometeu segue para outros campos, que eu não vou entrar aqui nesse momento, né? Mas que ela, inclusive, ele se cruza, daria para fazer uma outra metáfora com Pandora, porque a Pandora é a cunhada do Prometeu, mas é uma outra história, fica para um outro dia, quando a gente for conversar. Mas eu queria, então, eu iniciei a história, então, do Prometeu, aquele que se sensibilizou, né, e foi pela humanidade, foi punido, e não por acaso, quem fez as amarras, quem acorrentou, Prometeu, foi o deus da tecnologia. Então, não é uma ironia, né? Então, eu estou destacando para vocês, então, o quanto a tecnologia está nos acorrentando. Então, o quanto um mau uso, um uso indevido, um uso sem muito critério, pode ser danoso à nossa saúde. Por isso que eu brinco aqui com vocês, retorno à história, né, à minha leitura, que eu estou compartilhando com vocês aqui do mito, de pensando, então, o quanto as correntes da tecnologia estão escravizando a humanidade ou estão libertando a humanidade. E isso, posso falar, né, servindo aos desejos e às mensagens do poder, tá bom?
Então, aí eu brinco aqui. Como estamos na atualidade hoje? Pode passar, por gentileza? E eu vou avançando um pouquinho, então, para a questão da saúde mental, que é um tema cada vez mais importante ser discutido, especialmente aqui num público mais voltado, né, para profissionais de saúde e da saúde psicológica. E aí eu vou falar um pouquinho, né, rapidamente, sobre a importância de discutirmos burnout, ou burnout, como eu já tinha falado, ou esgotamento no trabalho, né. Uma coisa que deu muito alvoroço, né, na gestão, especialmente, né, no ano de 2020 e depois no ano de 2021, é que a gente teve uma reorganização, saiu uma nova edição da CID, a CID 11, e aí, então, o burnout, pode passar por gentileza, essa é a matéria lá da página isso. E aí isso gerou, então, uma grande comoção, uma grande mobilização na imprensa, especialmente na imprensa voltada para a gestão, então eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, né, aí o portal G1 traz a matéria falando, então, síndrome de burnout é conhecida como doença ocupacional, veja o que muda o trabalhador. A você, RH, vai falar, por exemplo, burnout, vira então, ou burnout, vira doença ocupacional, o que muda para as empresas e funcionários. A Exame foi destacar também, né, então, o burnout vira, então, doença de trabalho em 2022, o que muda agora. Então, na verdade, né, isso calhou de ocorrer numa fase em que estávamos num período pandêmico. Então, muita gente teve uma exacerbada utilização das tecnologias, né, do uso de testes, dessas comunicações, e além do uso, gente, eu quero ressaltar isso, né, da quantidade, da intensidade de uso, teve o uso para a grande maioria, improvisado e sem suporte. Então, todo esse conjunto de coisas favoreceram para um aumento do nosso adoecimento, né? Especialmente do nosso adoecimento mental, físico também, né? Má postura, condições não ergonômicas de uso, quantidade de horas de tela, tudo isso, né? Mas também eu estou falando do impacto disso para a saúde mental, mais especificamente, que eu estou me detendo aqui, tá legal? Pode passar, por gentileza. Mas a gente precisa deixar muito claro, então, o que é, né, ou qual que é a definição, e qual que é a classificação, e como que a gente entende do que eu estou falando aqui, que é, então, burnout ou burnout. A definição, então, é que é uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciada com sucesso. Isso é muito importante, eu vou destacar isso depois, mas já estou adiantando aqui. Igual virou, digamos, senso comum, todo mundo falar que está aí estressado, né? Todo mundo fala que está com burnout ou burnout. Então, assim, não dá para generalizar, né? É uma coisa bem específica para a gente entender e para caracterizá-la. E o que são 3 elementos que configura ou que caracteriza essa síndrome e essa situação, né? A primeira dele é a sensação de esgotamento e exaustão de energia. Mas é diferente, gente, de, por exemplo, você se esforçou, você teve um desgaste para uma tarefa, para uma atividade, uma condição atípica. É aquele cansaço que você não descansa, não há nada que te repare. Então, tem estudos mostrando, né, que, por exemplo, depois eu posso compartilhar com vocês, eu mando para a organização do evento, colocar aqui como material complementar para vocês, que ano retrasado foi feito um estudo na cultura estadunidense, falando que de cada 4 trabalhadores, né, ou seja, 1/4, não consegue desligar, mesmo tirando férias do trabalho. Ou seja, ele tira férias e não consegue desligar. Ele está tão exaurido, tão cansado, que não consegue desligar. Outro elemento importante é o aumento da distância mental do trabalho com uns sentimentos negativos, ou que eles chamam de cinismo relacionado ao trabalho. Ou seja, é aquele momento que você já não tem muita ligação com o seu trabalho, especialmente uma ligação emocional. E quando tem, é um sentimento de aversão, de repulsa, de nojo, né, de aversão total. Ou então um desligamento, né, uma situação que gera um grande estresse no seu trabalho e na relação do seu trabalho. E outra, no caso importante, né, é a eficácia profissional reduzida, ou seja, a baixa da produção desse trabalhador. Então, esses 3 elementos indicam muito e caracterizam muito o que nós estamos chamando, então, essa síndrome que é resultante de um estresse crônico, tá? Relacionado ao local de trabalho e que não foi bem gerenciada. Essa parte, inclusive, é muito importante, nós vamos voltar nisso na gestão. Não foi bem gerenciado. Que a gente tem uma responsabilidade como gestão, como pessoas, aí eu estou trazendo especialmente para a área de saúde,
e especialmente para a área de saúde, psicólogos, médicos, né, de como a gente vai gerir essa parte da saúde mental, que é o foco principal que eu estou falando. A gente tem desgastes físicos, orgânicos, de forma geral, e essa separação vai ser didática, mas eu não me aventurarei para os desgastes orgânicos físicos tradicionais. Estou focando dentro das várias possibilidades de adoecimento mental, num quadro específico aqui que eu estou destacando para vocês, que é o burnout ou burnout. Pode passar, por gentileza? Ainda falando, então, do burnout, nessa, então, 11ª classificação da CID, né, a CID-11, como eu falei com vocês, o burnout passa, então, a ter um código específico, que é o QD85. Aí fala assim, mas isso é novo, então, ter burnout ou burnout dentro do CID? Não. Na verdade, ele estava numa outra classificação mais genérica, que era o Z73 no CID-10. Só que a grande vantagem, inclusive para a gente, como profissionais da área de saúde, da saúde mental e da saúde mental no trabalho, é que agora fica mais fácil a gente incluir isso dentro do fenômeno ocupacional, de poder estabelecer o nexo causal. Isso é muito importante para a gente, como profissionais da área, e especialmente para a pessoa que está cometida com essa síndrome. Ele passa, então, a ter direitos trabalhistas que não estavam tão garantidos anteriormente, dependendo do entendimento do juiz, da equipe médica e etc. Então, agora isso é importante, porque ele passa a ter direitos como o afastamento por 15 dias remunerado, se precisar mais de tempo, então ele vai ficar com o afastamento e com a remuneração pelo a previdência, se precisar e for muito grave o caso, pode gerar o afastamento mais longo, pode, inclusive, com manutenção dos benefícios que ele teria direito, em outros casos de adoecimento relacionados ao trabalho. E até o caso de uma aposentadoria por invalidez e coisas do tipo. Né? Não vou entrar nesses aspectos jurídicos, mas isso já tem garantia, um lastro, uma garantia melhor para esse trabalhador, tá? Ele, então, está incluído como fenômeno ocupacional, não como uma condição médica, especificamente. E o burnout também se refere especificamente a um fenômeno do contexto ocupacional, e não deve ser aplicado para descrever experiências de outras áreas da vida. É igual eu fiz a brincadeira com vocês do estresse, que tudo é estresse hoje, de forma genérica, por senso comum, não dá para falar que tudo é burnout ou tudo é burnout, tá? Então, ele é bem específico no contexto organizacional, o que é importante a gente tomar esse cuidado para não banalizar, né? Pode passar, por gentileza? Avançando mais um pouquinho também, tá? Eu trouxe algumas perguntas. Esse aqui é uma compilação da Mayo Clinic, que eu achei muito didático, né? Ele vai trazer o seguinte: sintomas do burnout relacionado, né, obviamente, ao trabalho, como eu já falei. Pergunte a si mesmo: você se tornou cínico ou crítico no trabalho? Você se arrasta para o trabalho e tem problemas para começar o trabalho, né? Você se tornou irritável ou impaciente com os colegas de trabalho, com os clientes, né? E aí, eu vou, né, passando aqui, tem outras perguntas que não vou descrever todas, né? Você está sem energia para ser produtivo no seu trabalho, você acha difícil se concentrar, e ele vai fazer uma série de perguntas que aposto que muitos de vocês que estão assistindo aqui agora, esse momento que eu estou conversando com vocês, já se sentiram assim. Mas volto a dizer, não é só sentir um elemento desse ocasionalmente, é sentir alguns ou vários desses elementos, sintomas que ele está trazendo aqui agora, né, que a gente está conversando aqui agora, e de forma contínua. Então, uma coisa, por exemplo, eu tive um desgaste para montar, né, um estresse, que eu falo que é um bom estresse, para estar aqui com vocês e montar a apresentação, que era uma coisa que, além do que seria a minha tarefa. Então, eu posso estar cansado, eu posso ter ficado um pouco desgastado com isso, que é uma boa coisa para eu estar aqui com vocês aqui. Então, eu digo que é um bom estresse. Não é disso que nós estamos falando. É de outra forma, inclusive, nós vamos discutir daqui a pouco, da importância da gestão nisso, da reconhecer esses elementos e cuidar para que isso não ocorra. Pode passar, por gentileza, não vou fazer todas as perguntas, mas depois vocês voltem ao vídeo e vejam quantos desses aqui vocês vão gabaritar. E espero que poucos. Se fizerem muitos, procurem ajuda. Pode passar, por gentileza? Léo, obrigado. A gente vai agora, né, para a gente poder ter espaço para conversarmos sobre o que eu estou conversando aqui, falando com vocês, nós vamos passar, então, para a terceira e última parte do nosso roteiro. Então, a gente falou de contexto, a gente falou de um problema, eu falei de desgaste mental, mais especificamente de saúde mental, o burnout, ou burnout, e eu vou falar, então, agora das soluções, ou seja, já sinalizei, mas agora eu vou sistematizar para vocês. A gente precisa formar uma cultura, passar a gentileza, essa nova cultura que envolve pessoas, os líderes que estão nas empresas.
Aí, que soluções seriam? Para diversos contextos seriam esses, ou seja, trabalho presencial, híbrido ou teletrabalho, eu vou cometer, então, a audácia de falar que, sim, os elementos que eu vou dizer aqui para vocês, eu tomei esse cuidado, eles são aplicáveis para os 3 contextos. Percebam que eu estou chegando no momento que vocês vão falar assim, o uai, né, e o uai é bem mineiro. Eu chego numa palestra achando que você ia me responder qual era o melhor regime, né? E eu estou sinalizando para vocês que vários regimes, o tradicional, que a gente está acostumado, frisei, especialmente o teletrabalho, indiquei alguns elementos do híbrido, da transição, não gastei tanto tempo com o trabalho presencial, por ele já ser, né, digamos, mais comum e corriqueiro, a maioria de nós estamos acostumados, e falei mais sobre o teletrabalho, os desgastes que isso podem ocorrer. Falei de vantagens e desvantagens. Mas agora, elementos que eu vou falar aqui, eles servem para os 3 contextos, tá? Então, pode passar, por gentileza. Um elemento que eu disse que é importante é formar uma nova cultura de pessoas, líderes e empresas. Empresas, gente, são formadas por pessoas, né? Essa separação aqui é didática, mas é importante porque nós vamos separar o pacote. O que cabe, então, para essas pessoas barra líderes, o que cabe, então, para a empresa como instituição, CNPJ. Pode passar, por favor? Uma solução, parece estranho que eu vou falar como solução, né? Mas uma alternativa para a gente melhorar a qualidade da nossa saúde mental, a qualidade da nossa saúde mental no trabalho, é a promoção da segurança psicológica. Por que eu foquei nesse ponto? Como nós estamos falando, então, com profissionais de saúde, especialmente profissionais da área de saúde mental, né, é importante, então, a gente promover uma cultura em que os trabalhos tenham a liberdade de arriscar. Eles possam propor ideias novas, né, demonstrar os seus sentimentos sem medo de julgamento ou represálias. A gente está muito acostumado a entrar no ambiente, né, isso tem uma parte muito primitiva nossa, especialmente nos ambientes organizacionais, nos ambientes que são muito competitivos, já na defensiva, esperando ser atacado. E, normalmente, isso tem um problema muito sério quando a gente pensa, então, em ambientes de trabalho, que costuma não ser um ambiente tão muito seguro, ou um ambiente muito confortável. Então, a gente está sempre na defensiva. A gente precisa mudar a cultura nos espaços de trabalho, para que a gente possa, então, fazer a promoção desses espaços que a gente tenha a segurança no trabalho. E a segurança nesse ambiente de trabalho, com essa equipe de trabalho. Isso é uma coisa que a gente não está muito acostumado ainda a fazer, né? Então, é por isso que eu estou fazendo esse convite. Acho que talvez muitos de vocês aqui nunca tenham ouvido falar de segurança psicológica no contexto de trabalho, que é uma questão que as organizações já estão começando a preocupar, especialmente quando eu sinalizei para vocês que o burnout, ou burnout, passa a ser uma questão de saúde com implicações para o trabalhador e para a organização em que esse trabalho é desenvolvido, tá? Então, criar ambiente seguro é importante para que essas equipes de trabalho sintam liberdade para poder correr riscos interpessoais. Pode passar, por gentileza? E a gente tem vários estudos mostrando que isso é uma coisa importante, né? Por exemplo, alguns estudos, o ZAC, em 2018, fez um estudo que mostrou que pessoas que trabalham em um ambiente seguro podem ser até 76% mais engajadas, 50% mais produtivas e 50% mais propensas a permanecer na organização. Esse é um dado importante, porque um grande problema que a gente tem nas organizações é captar boas pessoas e mantê-las depois, especialmente quando você fez um investimento de treinamento, de capacitação nessas pessoas. Então, se elas são 50% mais produtivas, mais propensas a ficar nessa organização e 76% mais engajadas, isso é um bom resultado, tá? Garantir a segurança, então, para que essas pessoas possam interagir, aprender, pertencer e se expressar no trabalho. Esses são elementos muito importantes. Teve um projeto já antigo, há mais de uma década, chamado Aristóteles, que foi feito com a equipe do desenvolvimento de pessoas da Google, e aí eles queriam entender quais são os elementos, quais são os critérios, quais são as coisas, digamos, né, que fazem com que as equipes de alto desempenho tenham um bom desempenho.
Então, eles testaram algumas coisas, buscaram algumas coisas, né, para ver o que funcionava, o que não funcionava, o que trazia, tentaram pegar pessoas, digamos assim, vamos pegar, então, as melhores pessoas de cada equipe, vamos pôr numa equipe só, então, teoricamente, são as melhores pessoas de cada equipe, se você juntou numa equipe só, seria uma super equipe, não, nada disso deu certo, né? Então, eles começaram a investigar melhor o que funcionava, né? E eles viram, nesse projeto Aristóteles, por exemplo, né, que equipes que possuem uma liberdade de se posicionarem são mais criativas e entregam melhor os seus resultados. Pode passar, por gentileza? E eles compilaram, então, basicamente, alguns princípios, né? Alguns fatores que fazem com que essas equipes sejam de alto desempenho, ou de grande desempenho, ou de excelência, né? Então, aí é interessante pensar, então, que eles falaram que o principal, ou o primeiro elemento, que é muito importante para as equipes de alto desempenho, é justamente a segurança psicológica. Aquilo que eu acabei de falar com vocês, que você vai fazer com que a gente consiga garantir um ambiente de bem-estar e segurança para esses colaboradores, esses trabalhadores, esses servidores. Então, a segurança psicológica, a gente ainda fala muito pouco aqui no Brasil, e ainda se fala muito pouco dentro da psicologia. Então, se vocês não tinham ouvido falar, procurem, e ainda mais vocês que são alguns que ainda estão no curso, né, de formação em psicologia, vale a pena ter essa ideia do que se trata e de como isso é importante para a manutenção da saúde das empresas, das pessoas nas empresas e um bom rendimento da equipe de trabalho. Outro elemento dito como importante nesse estudo lá que eu falei com vocês, né, da Google e outros estudos que foram depois nessa mesma linha, é a confiabilidade. Ou seja, um elemento que é importante para uma equipe de bom desempenho, de grande desempenho, é que eu confie na capacidade dos meus colegas. Então, eu sei o meu trabalho, realizarei meu trabalho, meus colegas confiam que eu vou entregar a minha entrega, que eu vou fazer a minha parte, e eu confio que os meus colegas também farão a sua parte, né? Então, isso é muito importante. É importante também a estruturação e clareza. Quando a gente fala, então, que é um ambiente em que as pessoas possam cometer erros, não quer dizer que não é diferente de cometo um erro, eu vou aponto o erro, puno a pessoa que cometeu o erro e desestimulo que as pessoas tentem inovar e fazer coisas diferentes. Então, essa não é uma excelente cultura. Muito pelo contrário, é uma cultura punitiva. Quando eu falo que é permitido o erro, é que eu posso ensaiar, com responsabilidades, óbvio, né? Eu não vou ser totalmente responsável, senão passa a ideia que qualquer coisa que eu estiver fazendo dentro da equipe está valendo. Não se trata disso, tá? Mas é que eu possa, inclusive, ter possibilidade de errar, de trazer ideias que não são exitosas, de discutir com o grupo, não tenha medo de falar sobre isso. Elementos que eu falei nos slides anteriores, tá? Então, essa estruturação e clareza, ou seja, a equipe tem regras definidas, ela tem responsabilidades definidas, objetivos claros, quais são as prioridades que a equipe tem que fazer, que as pessoas têm que fazer. Então, as pessoas, sim, confiam que cada um vai fazer o seu trabalho, mas entendem como que está estruturado o trabalho, e isso é falado de forma muito aberta. Inclusive, uma parte importante dessa saúde, da segurança psicológica, é o feedback e a comunicação aberta e ativa, de forma que você consiga escutar as pessoas da sua equipe, você como liderança, como gestão, escute a sua equipe, dê o feedback, aprenda a dizer, né, o que deu certo, o que não deu. Significado, um elemento importante. A gente tem uma discussão, depois não dá para fazer nesse momento, sentido e significado do trabalho, mas de forma geral, os trabalhadores que estão nas equipes de alto desempenho, eles entendem, né, que os seus valores são compatíveis com a organização, com a equipe e com a tarefa que está desenvolvendo. Então, perceba que eu estou falando muito de psicologia organizacional do trabalho, de fundamentos da psicologia organizacional do trabalho, quando eu falo de sentido e significado do trabalho aqui, tá? E o impacto. As pessoas que estão em equipes de alto desempenho conseguem perceber o impacto do trabalho que ele está desenvolvendo na empresa, para ele próprio, essa trabalhadora e trabalhador, e para a sociedade e para o grupo no qual ele está inserido. Então, isso é muito importante, que isso aumenta o sentido desse trabalho, né? A percepção que ele está contribuindo com aquela sociedade, aquele grupo, e para o seu próprio desenvolvimento também. Pode passar, por gentileza? Então, perceba o quanto é importante discutir segurança psicológica, né? E qual que é o papel, então, da liderança? Nesse momento eu falei, então, né, que é um elemento importante, digamos assim, uma possibilidade de a gente evitar estresse no contexto de trabalho, seja ele híbrido, presencial ou teletrabalho, é a gente evitar o burnout, e fazer com que a gente consiga, então, ter um ambiente de saúde, né, no trabalho, mais especificamente de segurança psicológica. Mas, então, como que a gente faz isso? E aí eu vou trazer uma discussão bem rapidinha, né? Tem características que são individuais de cada trabalhador, mas como eu estou fazendo uma discussão mais aqui de
POT, de Psicologia Organizacional do Trabalho. E com foco, então, nos gestores agora, né, nas organizações, eu vou focar nesses dois grandes pontos, tá? Então, qual que é o papel, então, da liderança, da gestão e das organizações? Pode passar, por favor? Então, como soluções, então, né, o líder, a liderança, ou o gestor e a gestora, ele tem um papel fundamental, que ele é um articulador, um facilitador entre as demandas institucionais e as demandas individuais, ou seja, dos sujeitos que estão naquela organização. Para que isso funcione muito bem, ele vai fazer esse trabalho de articular essas demandas. E nem sempre isso é fácil, né? Então, é importante que esse líder, essa líder, tenha clareza daqueles elementos que eu falei antes, da importância de se criar um espaço protegido, um espaço confortável e confiável para que as pessoas possam se desenvolver e conseguir, lógico, os resultados que a organização e pessoas desejam. Pode passar, por gentileza? Não vou detalhar muitos elementos, que caberia a gente fazer um encontro só para falar do papel de liderança, a gente pode depois conversar sobre o papel do líder, formação de lideranças, mas é importante, então, vocês entenderem o quanto que esse líder tem um papel, é um ator fundamental nessa formação que eu estou propondo aqui, que é uma nova cultura, uma cultura diferenciada, né? E as organizações, né? E a gente sabe que as organizações são feitas de pessoas, né? A gente sabe disso, mas nesse momento eu estou separando ela como responsável com o CNPJ, tá? É aquela razão, aquela entidade, né, que a gente transforma quase uma ficção, né, mas enfim, que deve responder pelos trabalhadores que estão vinculados a ela, seja ele servidor público, seja ele iniciativa privada, etc. Né? Então, o papel das organizações. Aqui eu vou focar em ações preventivas e de acompanhamento que as organizações devem ou deveriam, né, se debruçar. Pelo menos algumas básicas que eu estou trazendo aqui e que podem ser explodidas em outras ações. Então, nós estamos falando das responsabilidades das empresas. Primeira, como eu já estou sinalizando para vocês, estou defendendo aqui, nós temos um contexto, temos um problema, e quando nós estamos falando, então, de possibilidades de mudança, de melhorias. E a principal dela é uma mudança na cultura organizacional. E essa mudança na cultura organizacional tem que ser foco na saúde dos processos, na saúde das pessoas que estão envolvidas no processo de uma gestão humanizada. Então, isso é importante, literalmente trazer o humano para o centro, né? Isso envolve ações preventivas, para que não ocorra adoecimento, e caso ocorra, né, para que tenha esse acolhimento e suporte a esses trabalhadores. Ações, inclusive, de suporte emocional e financeiro, no caso de afastamento, como eu falei com vocês, né? O reconhecimento do burnout como uma doença relacionada ao trabalho é um avanço muito importante, principalmente para quem é da área de saúde mental e trabalha com a área, como eu estou discutindo com vocês aqui. Eu sou um psicólogo organizacional de trabalho, né? Mais especificamente da psicologia social do trabalho. Então, isso é um ganho fortíssimo, importantíssimo a gente ter isso, né? Então, essas ações de suporte emocional e também financeiro, quando é necessário. Eu falei, por exemplo, para vocês, né, que grande parte do nosso trabalho, teletrabalho, trabalho remoto, home office, os nomes que foram dados, né, foram feitos de improvisos e sem o suporte emocional e financeiro para que esses trabalhadores ficassem nessa condição. E muitos ainda estão nessa condição, sem o suporte emocional, sem o suporte financeiro e com todos aqueles problemas que podem ocorrer, que eu falei que seriam as desvantagens, tá bom? Outra coisa importante são ações de cuidado com o retorno e readaptação dos trabalhadores que tiveram afastamento ou adoecimento. E esse afastamento, não estou falando só do afastamento do trabalho por questão de falta de saúde, ou adoecimento gerado pela condição de trabalho. Nós estamos falando agora de um efetivo. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo conhecem pessoas que trabalharam durante a pandemia num formato de teletrabalho improvisado, se adaptaram e agora estão sendo, na palavra de muitos desses trabalhadores, forçados a voltar para a organização sem esse preparo para esse retorno, sem a readaptação desses trabalhadores para o presencial novamente. Sem se discutir, será que precisamos efetivamente fazer esse modelo antigo? Será que a gente não pode mudar a cultura, inclusive a forma como a gente organiza o trabalho? E se sim, qual suporte efetivamente a organização dará para que isso ocorra? Porque isso é uma responsabilidade das empresas, isso é uma responsabilidade das organizações. E falando um pouquinho, então, juntando organizações com o gestor de imediato, né, a linha de frente, que é o líder ou a líder, né, ele trabalha nessa mediação dos interesses, como eu falei com vocês, da organização com os interesses individuais da equipe. Então, eu estou tentando articular para vocês que é uma responsabilidade da organização e normalmente cai na cadeira, na mesa do gestor de pessoas e normalmente costuma ser, como eu já falei, muitos psicólogos e organizações de trabalho exercem esse local. Então,
Então, a gente precisa prestar bastante atenção nesse elemento, né? Pode passar, por favor? Então, para saber um pouquinho mais, eu vou indicar alguns materiais para vocês, já estou finalizando, tá? Eu vou só mencionar, pode passar, por gentileza. É importantíssimo ler, gente, estar atualizado e literalmente estudar, né? Então, eu estou colocando aqui para vocês, não pus link, é fácil vocês encontrarem isso aqui na internet, então, tem algumas revistas, alguns materiais que são especializados na área de psicologia organizacional do trabalho e da saúde do trabalhador aqui no Brasil. Tem internacionais, mas eu foquei nas principais ou as mais fáceis de acesso aqui no Brasil. A R-Report, que é a principal divulgação, né, de psicologia organizacional do trabalho no Brasil, da psicologia, a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, que é da Fundacentro, tem a Revista de Administração Pública, especialmente que muitos de vocês aqui ou podem ser servidores ou depois trabalharão em instituições públicas ou em parcerias com instituições públicas, então é interessante saber que existe alguém pensando na administração pública, assim como a Revista do Serviço Público. Então, pus duas que são mais genéricas e duas focadas para a administração pública, para o servidor público. Tem outras diversas, como, né, saúde coletiva e tudo mais, mas são mais genéricas. A nossa própria revista da psicologia, né, Ciência e Profissão, mas ela é mais genérica. Eu trouxe, então, mais especificamente sobre a demanda que nós estamos discutindo aqui hoje, nessa conversa de hoje, tá bom? Pode passar, por favor. É sempre bom a gente fazer, né, a psicologia com boa base teórica. Então, eu estou trazendo aqui 2 exemplos que eu acho que são importantíssimos para qualquer profissional da área de psicologia aqui no Brasil, e especialmente a gente está falando daquilo que está no primeiro livro aqui em evidência, que é o Psicologia Organizacional e Trabalho no Brasil, que está na sua 2ª edição, que saiu agora em 2014, que eu falo que é um livro texto básico dentro da psicologia organizacional do trabalho, para psicólogos e mesmo para quem não são psicólogos, para quem trabalha com a gestão. A gestão de pessoas é uma área multidisciplinar, né, em que a gente tem administradores, psicólogos, engenheiros, temos assistentes sociais e outros profissionais, medicina, enfermagem, que estão juntos, mas eu estou fazendo, então, uma indicação. Eu sempre falo, né, quando eu vou falar com alunos, o aluno fala assim, esse livro vale comprar? Eu falo, então, esse sim vale comprar. E você vai usá-lo com muita frequência, especialmente se for para a área de POT, que é Psicologia Organizacional do Trabalho. Pode passar, por favor? Outros 2 que eu indico, quem estiver assistindo esse vídeo, que não é necessariamente só da psicologia, né, que tem algumas atividades, algumas ferramentas que são exclusivas do uso da psicologia, do psicólogo e da psicóloga. Eu sempre indico essas 2 obras aqui, que são Medidas do Comportamento Organizacional e Novas Medidas do Comportamento Organizacional, da Birlene, né, Siqueira, e são compilações de várias ferramentas que vão medir vários elementos do comportamento organizacional. Motivação, sentido, tem várias escalas muito interessantes e que não são exclusivas para o uso de psicólogos e psicólogas. Então, é uma ferramenta fantástica para quem trabalha com gestão de pessoas, né, que você não precisa ser psicólogo ou psicóloga para usar, e são ferramentas que já foram testadas no contexto brasileiro, então muitas são frutos de teses, dissertações, então eu recomendo fortemente essas 2 obras para quem vai seguir na área de saúde do trabalhador, mais especificamente na gestão de pessoas. Pode passar, por favor? Aí aqui eu vou pedir que vá passando, é só para ficar registrado aqui na tela. São algumas obras que estão aqui, que eu acho que são importantes, algumas eu citei, utilizei nessa apresentação, e outras eu estou deixando, pode passar, por favor, como referência para que vocês depois acessem o vídeo, pausem, procurem, grande parte delas, ou quase elas todas estão disponíveis na internet, pode passar, por favor, para que vão enriquecer bastante a discussão que nós estamos fazendo aqui, para que vocês consigam... Pode passar, por favor, Léo? Pode passar, por gentileza? E pode passar mais uma. Pronto. Passe para a última, por gentileza. Eu agradeço enormemente a oportunidade de estar com vocês aqui, para a gente poder conversar sobre esse assunto, como eu falei, foi um grande prazer, né, ter esse bom estresse que eu falo, que é preparar essa apresentação para a gente estar aqui de forma estruturada. É uma forma que eu gostaria que a gente pensasse, né, o convite que eu fiz a vocês, sobre o quanto essas tecnologias, né, e aí especificamente a gente está falando aqui do trabalho, do teletrabalho, né, e dessas ferramentas, né, das TICs, né, das tecnologias de informação e de comunicação, elas podem ser excelentes ferramentas, como nós estamos usando agora para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa conversar, para que a gente possa dialogar, ou elas podem ser as correntes, né, digamos assim, da tecnologia que vão amando, né, do poder, né, e nos acorrentar. Então, acho que essa é a ideia.
Meus contatos estão disponíveis por e-mail, por rede social, então fiquem à vontade, sigo disponível e agradeço mais uma vez. Eu tentei me organizar uma apresentação de 1 hora, eu acho que eu não explodi muito, não é isso? Obrigado, Léo, pelo suporte. Boa noite novamente, pessoal. Em nome da Boa Unifenos, noite. da Atlética de Psicologia, agradeço ao Alessandro pela palestra. O conteúdo foi bastante enriquecedor para fomentar nosso conhecimento sobre as relações de trabalho, como ele pode nos afetar e como podemos utilizar ferramentas para desenvolver um ambiente de trabalho mais saudável em conjunto com as organizações, né? Agradeço também a presença de todos os participantes. Espero que vocês tenham aproveitado, absorvido todo o conhecimento que o Alessandro nos passou. Lembre-se que durante essa semana teremos muitos eventos e troca de conhecimento. Esperamos todos vocês. Muito obrigado. Boa noite.
Música